As melhores histórias merecem ser recontadas. A ideia de um amigo ou familiar desaparecer sem deixar vestígios é algo que talvez já tenha passado pela cabeça de todos nós, mas que nunca nos preocupou. Afinal, por que isso aconteceria com algum de nós? Já vimos histórias de famílias devastadas e comunidades destruídas porque uma pessoa amada desapareceu, mas esse é o tipo de incidente que nunca poderia acontecer conosco. Mas e se acontecesse? Em 1987, Gabriel Nagy saiu de casa em uma tarde para alguns afazeres na cidade. Ele nunca mais foi visto. Sua esposa e 2 filhos passaram décadas sem o menor indício de seu paradeiro, até que um policial encontrou algo que reabriu o caso. Embora Gabriel tenha sido criado em um ambiente pouco ideal, ele se tornou um marido dedicado, pai de 2 filhos, e sua família o respeitava ao máximo. Eles simplesmente não conseguiam imaginar que algo de ruim pudesse acontecer com eles. Gabriel morava em Sydney, na Austrália, com sua esposa Pamela, seu filho Stephen e sua filha Jennifer. Ele emigrou para lá quando era apenas um menino, junto com seus pais. Mesmo depois de se estabelecerem, entretanto, a vida estava longe de ser fácil. Na verdade, Gabriel afirmava que muitas vezes era deixado para cuidar de sua mãe doente, enquanto seu pai trabalhava regularmente fora de casa. Eventualmente, porém, ele cresceu e começou a sua própria família. Gabriel conquistou uma vida confortável como montador de lojas, ajudando as empresas a construir espaços de varejo em toda a cidade. Seu sonho era ser contador e ele estava tendo aulas para atingir esse objetivo. No entanto, ele nunca acabaria realizando seu sonho. No início de 1987, Gabriel deixou sua casa em uma tarde para alguns afazeres na cidade. Ele ligou para Pamela em um momento para que ela soubesse que ele estava indo para casa para o almoço. Sua esposa fez uma boa propaganda da refeição que preparou para ele, mas Gabriel não almoçou naquele dia. Na verdade, ele nem sequer voltou para casa. Inicialmente, Pamela estava presa em um estado de pura confusão. No entanto, essa confusão se transformou em um imenso pânico quando, no dia seguinte, as autoridades descobriram a carcaça queimada do carro de Gabriel, abandonada ao lado da estrada. No entanto, seu marido não foi encontrado. Para a família de Nagy, a descoberta marcou o início de um mistério desconcertante. Desolada e ainda completamente confusa, Pamela e as crianças começaram a espalhar panfletos de pessoa desaparecida por toda a cidade de Sydney. Ele nunca tinha saído de casa sem contar a ninguém, disse Jennifer sobre seu pai em uma entrevista de 2012 para o The Courier Mail. Os filhos de Gabriel, especialmente sua filha Jennifer, ficaram em permanente estado de choque. Seu choque se dissipou um pouco quando, 2 semanas depois que ele desapareceu, uma ruptura no caso se desenvolveu. Através de uma investigação, a polícia determinou que Gabriel retirou dinheiro de um banco na cidade de Newcastle. O estranho era que a cidade ficava a 160 quilômetros de Sydney. Apesar de a família ter ficado esperançosa, o caso permaneceu sem mais novidades nas 2 décadas seguintes. Enquanto crescia, Jennifer lutou para aceitar o fato de que seu pai havia desaparecido, junto com a possibilidade de que ela nunca saberia por que ele havia partido. Foi muito traumático para nós, lembra ela. Realmente me afetou emocionalmente. As pessoas perguntavam: onde está o seu pai? Foi muito doloroso. Ninguém tinha respostas para explicar o súbito desaparecimento de um homem que era um pai amoroso e atencioso. Continuou Jennifer. Eu pensei que ele era o meu mundo e de repente ele foi tirado de mim.
Mas, com o passar dos anos, ela não chegou mais perto de entender por que o seu pai simplesmente desapareceria sem aviso. Então, depois de algum tempo, Pamela, Stephen e Jennifer deixaram sua casa, em Sydney, e se mudaram para Sunshine Coast, cerca de 800 quilômetros de distância de Queensland. Sempre esperançosos, eles garantiram que seus detalhes fossem mantidos em registro, caso Gabriel Nagy decidisse retornar. Mas a família acabou acreditando que o marido e pai havia falecido. Uma policial sênior chamada Georgia Robinson foi uma das oficiais que liderou a investigação ao longo dos anos. Mesmo que tenha prometido a si mesma que concluiria o mistério de 23 anos, ela se via de mãos vazias o tempo todo. Embora Georgia não quisesse desistir, ela simplesmente não poderia gastar mais tempo e recursos para um caso que parecia nunca terminar. Enquanto ela olhava pelos arquivos e se preparava para ter Gabriel oficialmente declarado morto, ela se deparou com algo que mudaria tudo. O sistema Medicare na Austrália mostrou e apontou que uma pessoa chamada Gabriel Nagy foi recentemente submetida à cirurgia ocular. Os registros também mostraram que o homem passou por outro nome, Ron Sanders. Ron Sanders foi encontrado vivendo na cidade de Mackay, a mais de 1.600 quilômetros de distância de onde Gabriel inicialmente desapareceu. A policial Georgia Robinson localizou o seu número de telefone e ligou para ele. O homem com quem ela falou ao telefone disse-lhe que as 2 últimas décadas de sua vida tinham sido bem confusas. Ele passou a maior parte do tempo desabrigado, perambulando de cidade em cidade, dependendo da gentileza ocasional de estranhos. Depois que eles conversaram, a policial Robinson foi direto para Mackay. Georgia ficou completamente impressionada assim que conheceu o homem que se chamava Ron. Depois de 23 anos sem pistas, ela agora encarava Gabriel Nagy nos olhos. Ela imediatamente lhe mostrou fotos de sua família e pouco a pouco sua memória começou a voltar. Aparentemente, o acidente com o carro em que Gabriel estava há mais de 2 décadas o deixou com um grave ferimento na cabeça. Ele caiu em um estado de fuga, o que o levou a esquecer completamente tudo sobre sua vida até aquele momento. Sem memória de nada, ele simplesmente vagou pelo país. Era apenas um grande vazio na minha mente, disse ele em entrevista. E toda vez que tentava pensar sobre isso, ficava pensando: sou louco? O que aconteceu comigo? E então eu pensava comigo mesmo: o que fiz para estar nessa posição? Um Gabriel Nagy confuso também aparentemente começou a suspeitar que ele pode ter sido um criminoso em sua vida anterior. Eu simplesmente me sentia culpado e pensava, talvez eu tenha cometido algo ruim, ou um assalto a banco, ou algo assim, explicou ele. Então, ocasionalmente, afogaria as mágoas bebendo, e isso me ajudaria a realmente esquecer as coisas. Jennifer realmente acha que o pai pode ter entrado no que é conhecido como estado dissociativo ou de fuga. Esta é uma condição neurológica rara, mas traumática, que pode fazer com que os pacientes se esqueçam de suas próprias identidades. E é um distúrbio que às vezes pode levar as pessoas a viajar, deixando inadvertidamente suas velhas vidas para trás. O nome Ron Saunders veio de uma placa que Gabriel viu na praia Saunders, de Queensland, durante suas viagens nebulosas. Ele sentiu que soava comum e, como ele não sabia o seu nome original, ele passou a se apresentar como Ron Saunders.
O homem que o ajudou a se levantar de novo foi um pastor chamado Barry Hayhoe. O pastor deixou Gabriel se voluntariar em sua igreja, até que eventualmente ele foi contratado como zelador. Robinson ficou impressionada com o curso que a vida de Gabriel levou após o acidente. Após a conversa intensa e incrível com a oficial, Gabriel escreveu uma carta de 7 páginas para a família que ele deixou para trás. Sentei-me e escrevi a carta mais longa que já escrevi na minha vida, 7 páginas e meia em ambos os lados do papel, lembra Nagy. Eventualmente, ele terminou e colocou a carta no correio. E apenas alguns dias se passaram antes que ele recebesse uma mensagem de texto que fez seu coração pular. Apenas 2 dias depois de receber a carta, sua filha Jennifer entrou em contato com uma mensagem de texto que dizia: a mensagem dizia: "Oi, pai", e isso foi o suficiente para me fazer chorar, explicou Nagy. Jennifer escreveu que tinha terminado a carta e ainda me amava. E, surpreendentemente, a filha perdida de Nagy não era o único membro da família que queria entrar em contato. 10 minutos depois, o telefone tocou e era Pam, lembrou o homem. Conversamos até a bateria acabar. Gabriel então falou com Pamela por horas ao telefone. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. Algumas semanas após a comunicação via telefone, Jennifer, que estava com 32 anos, decidiu voar para Mackay e se reunir com o pai, que ela não via há 23 anos. Ela cumprimentou Gabriel no aeroporto com um buquê de flores e um enorme abraço. Na mesma época, Nagy também foi capaz de se reunir com seu pai, embora sua mãe tenha falecido tristemente. Tragicamente também, sua irmã mais nova sucumbiu a um tumor poucos meses antes. Mas depois de viajar para Sydney, Nagy conheceu sua sobrinha e seu sobrinho pela primeira vez. Foi exatamente como na Bíblia, o filho pródigo voltando para casa, disse ele a uma rádio. Ele descreveu toda a situação como irreal. Embora Nagy planeje continuar morando em Mackay, ele agora mantém contato regular com Pamela e seus filhos, e a família está recuperando o tempo perdido. Enquanto isso, Jennifer falou sobre como é importante para os entes queridos das pessoas desaparecidas obter respostas. Quero dar às pessoas esperança de que às vezes coisas boas podem acontecer, milagres podem acontecer, disse ela. Se você saiu de casa por qualquer motivo, ligue e diga a alguém que você está bem. Continuou Jennifer. Não tem que ser sua família. O não saber pode realmente afetar você no final. Enquanto isso, o próprio Nagy dá crédito à religião por ter lhe dado uma segunda chance na vida. E mesmo sabendo que seu relacionamento com os filhos nunca mais será o mesmo de antes de seu desaparecimento, ele é grato pelo tempo que eles puderam compartilhar. Hoje, Nagy ainda tem uma cicatriz da lesão que supostamente deu início à sua provação. E embora ele aparentemente tenha vencido seu vício em álcool, ele ainda, ocasionalmente, luta contra a sua saúde mental. Eu ainda sou um pouco louco às vezes, mas em uma maneira melhor do que antes, disse ele. Pelo menos eu evoluí um pouco. Estou tomando decisões melhores. E você aí, o que achou de toda essa história? A família e Gabriel certamente passaram por maus bocados, mas felizmente puderam se encontrar. Deixe sua opinião sobre o acontecimento nos comentários e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima! As informações são de Body Therapy e Scribble, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados.
Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!